Ok. Ok. Então, como nós estávamos dizendo, nós estamos fazendo um estudo da obra do irmão José Oiticica, muito conhecida na FRA, por Os Sete Eu Sou. Os Sete Eu Sou, já foi publicado aí no nosso perfil do WhatsApp, para quem quiser. O livro está lá à disposição, como foi escrito pelo nosso irmão Oiticica, e é com base nessa obra que nós estamos fazendo a nossa interpretação e a nossa explicação sobre os Sete Eu Sou. Hoje, vamos falar sobre o segundo Eu Sou. Eu sou a luz do mundo. Então, antes de nós entrarmos no conteúdo do segundo Eu Sou, eu vou me permitir aqui fazer uma recapitulação das palestras já passadas, para que a gente possa se sintonizar com relação ao estilo de narrativa, para a gente possa, então, compreender a vibração que está por trás dessa obra, né? Também lembro aos irmãos que as duas outras lives e palestras que nós fizemos estão gravadas e à disposição para aqueles que desejarem, é só me pedir, ok? Então, a primeira palestra foi uma palestra inicial, a segunda palestra foi em relação ao primeiro Eu Sou, e é dessas que nós vamos fazer agora uma recapitulação dos principais pontos. Então, na primeira palestra, né, o livro se inicia com a citação do irmão José Oiticica, citando o capítulo 3 do Evangelho de João, que é considerado por muitos um dos trechos gnósticos mais importantes para aqueles seres que desejam trilhar o caminho da sua elevação espiritual. Finalidade ultérrima da nossa existência nessa encarnação e, nesse capítulo, explorando o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então dizia Jesus: o nascido de carne é carne, e o nascido de espírito é espírito. Seguia a fala do mestre: em verdade vos digo, se alguém não nascer de cima, não poderá ver o reino de Deus. E em verdade te digo, se alguém não nascer de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então aí o mestre já nos deixa a sagrada instrução de que não é só esse corpo de carne que vive em nós. Nós temos outros corpos aqui vivendo neste mesmo mundo nosso, né? O mundo é o conjunto de corpos e que precisa ser, né, despertado. Nós precisamos despertar esses corpos, principalmente o corpo do espírito, o corpo que está aqui aguardando para ser despertado, né? Esse é o corpo que nós devemos trabalhar para que ele venha a despertar, para que ele venha a dominar, para que ele venha a se manifestar através de nós. E, nesse mesmo texto, o Oiticica ainda explica que na fala que está escrita na Bíblia, não é nascer de novo, como questionou Nicodemos e como está no texto da Bíblia, né? Durante essa parte, o irmão Oiticica mostra as modificações que foram causadas ao texto da Bíblia, que nos levam para bem longe do melhor entendimento e da verdade. Ainda no primeiro capítulo, né, nós terminamos o nosso primeiro capítulo, né, mostrando a conclusão pelo irmão Oiticica do entendimento Rosacruz gnóstico das instruções do mestre, né? Então ele conclui que o nascer de cima é receber o impulso da energia espiritual da atração,
essa da qual falou Cristo pela boca de Jesus no versículo 32 do capítulo 12, contra as forças luciferinas atuantes na carne pelos desejos, o discípulo de Cristo recebe a força cristônica ascensora. Então, meus irmãos, nessa parte, ele mostra que nós, enquanto terrenos, enquanto aqui encarnados, somos atraídos pelas forças luciferinas que nos mantêm aqui neste plano que é conhecido pelo plano dos infernos, pelo plano da terra, né? Então, esse crístico, essa força crística que nós estamos recebendo é para que faça um contra-ataque a essa força, para que haja um equilíbrio e essa força possa, então, iniciar a nossa ascensão, puxar-nos para cima, e nós, então, largarmos esse plano aqui que nós vamos ver, o plano dos infernos. Na segunda palestra, né, eu sou o pão vivo, né, nós vimos o mestre dizendo no versículo 27, trabalhai, aconselha Jesus, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então, ele nos orienta para que nós, então, busquemos um outro alimento, que vai alimentar um outro corpo, que não é o corpo físico, né? O outro corpo, que é esse corpo que é nascido de cima, é um corpo que vai receber um alimento vindo de cima, como explica o mestre durante toda essa palestra. Nesse texto aqui, nessa frase, trabalhai, aconselha Jesus, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Essa expressão Filho do Homem aparece muitas vezes na Bíblia mal colocada ou mal entendida. Filho do Homem precisa ser compreendido por nós. O Filho do Homem é aquele que nasce da água e do Espírito, né? É aquele que é o nascido de cima. Esse é o ser que vai nos dar, né? Que vai nos levar para os caminhos da vida eterna, né? Esse que nós temos que nos esforçar para que ele nasça, para que ele apareça, né? E ainda, da primeira palestra do Eu Sou o Pão Vivo, né? O pão vivo de que se refere Jesus, aliás, se refere Cristo, através do Mestre Jesus. Tá? Então, que fique bem claro, o pão vivo é a força cristônica operante no átomo do corpo imperecível, que vai se formar dentro do perecível a fim de transformá-lo por eliminação milenar dos seus elementos de morte. Então, o pão que ele está oferecendo é um pão que é descido do céu, e não aquele pão morto que alimenta o nosso corpo perecível, né? Aquele pão morto que é subido dos infernos, ou subido do inferno. Então, meus irmãos, quando ele fala, eu sou o pão vivo, quem está falando? E essas reflexões nós vamos fazer em todas as palestras, né? Porque é uma continuação do entendimento. Então, quem fala, eu sou o pão vivo? Naquele momento, quem está dentro do corpo de Jesus falando? Lembramos que, por ocasião do batismo de Jesus por João Batista, houve ali, né, um fato muito importante. Naquele momento, o espírito que acompanhava Jesus deixa aquele universo, aqueles corpos que o mestre ocupou, para dar lugar ao espírito crístico, que então ocupou aquele corpo perfeito de Jesus. Então, ele pôde ficar aqui 3 anos, né, onde ele fez tudo aquilo que está relatado nos evangelhos. Então,
Quem fala eu sou o pão vivo? Quem fala? É o Cristo, né? E esse é um entendimento muito profundo que nós devemos ter em mente para não confundir. Não é Jesus que é o pão vivo, né? Essa é uma compreensão errônea, né? Que a, os evangelistas sempre, né? Eles jogam para o mestre Jesus. Não, não é. É Cristo. E isso daí é muito difícil das pessoas compreenderem. Então, se é o Cristo que fala, eu sou o pão vivo, logo, o Cristo em Jesus é o pão vivo que vos alimentará. É o Cristo, né, em vós, nele, mas ele fala, eu sou o pão vivo, já que Cristo está dentro de nós também. Então, nós também temos um Cristo aqui dentro que precisa ser despertado, né, para que o nosso corpo, através desse alimento, que não é para o corpo perecível, mas sim para o corpo divino, possa crescer. Essa é a mensagem do Mestre. O Cristo em nós é o pão vivo que nos alimentará e nos liberará dessa corrente que nos mantém aqui neste plano. O Cristo também habita em todo mundo. É uma das moradas, é o nosso corpo búdico. Nós temos um corpo búdico, nós temos o divino, o corpo átmico, o búdico, o mental superior, mental concreto, né? O astral, o etérico e o físico. São 7 corpos, ok? Na verdade, são 5 só, porque tem dois que são duplos, né? O corpo do espírito de vida, esse é o espírito crístico, o corpo búdico, né? Então, logo quando nós pronunciamos eu sou, é o próprio Cristo em nós que se manifesta. Então, quando eu falo eu sou o pão vivo, alimentando o meu corpo agora, é o Cristo em mim que vai, então, alimentar esse corpo que está para ser despertado. Ok? Tem muito mais outras reflexões que nós devemos fazer acerca disso. Porém, nós vamos se limitar hoje nessas daqui. Bom, então, hoje, então, nós vamos entrar agora no objeto do nosso segundo eu sou, né? Então, o segundo texto, continuando o texto do José de Orticica, continuando o texto do José de Orticica, do tópico número 8, ele diz assim, passemos ao segundo eu sou. Então, tudo isso é o próprio texto do livro que está aqui. Então, diz assim, alguém chegou a ler o texto da obra de José de Orticica? Quer dizer, desculpa, esse é o que escrevi. Alguém chegou a ler o texto da obra de José de Orticica? Tem dúvidas? É importante que vocês leiam para poder acompanhar aqui. Também é importante que vocês vão lá na Bíblia e leiam o Evangelho de João, né, nesses capítulos que aparecem aqui, né? E depois as dúvidas tragam-nas para que a gente possa esclarecer. Então, olha aqui, aparece no capítulo 8º, versículo 12, mas todos os comentadores acham que esse versículo é inteiramente deslocado, e assim é de fato. Mas é lá que aparece a primeira vez. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bom, foi um choque muito grande, porque ele falava para um grupo de pessoas ali que eram conhecidos aqui no texto bíblico por fariseus, né? Então, na sequência aqui do texto, né? Então, disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de tu mesmo e teu testemunho não é verdadeiro. Mas respondeu-lhe Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde vou. Mas vós não sabeis de onde que eu venho, nem para onde eu vou. Ok? Vós julgais segundo a carne, eu ninguém a julgo. Bom, lendo
lendo essas palavras e lendo também a obra de José Oiticica, a gente entende que ele se influenciou muito nos textos, que são muitos textos, do Steiner, do Rudolf Steiner, né? Então, a gente foi atrás desses textos todos e a gente está compreendendo que o Steiner próprio nos adianta que para que entendamos perfeitamente o teor espiritual de um texto, nós temos que nos ater a todos os detalhes da escrita, né? Então, nós vamos aqui estudar os detalhes pequenininhos dessa escrita que, às vezes, a gente passa batida. Tá? Então, ele fala assim, deixemos, pois, esse capítulo ao seguinte, o 9º, já que aquele texto estava bem fora de contexto lá. Então, seguindo no texto do texto do livro, né, nós vamos passar para o 9º, e nesse 9º, aí vem o milagre da restauração da vista de um cego de nascença. Aí que o mestre vai explicar de onde vem a luz do mundo, né? Bom, aqui é só para a gente reforçar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, veja, essa figura que está aí mostrada, ela mostra o mestre, mas não mostra o Cristo, né? Ok? Mas nós devemos ter na mente que quem está falando, né, é o Cristo. Né? Na verdade, quem fala é o Cristo através de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá luz na vida. Prestem bem atenção, mas terá luz na vida. Tudo isso é o texto do Oiticica. Tá? Então, o texto diz ainda, então, nesse capítulo, os versículos correspondentes contêm altos ensinamentos esotéricos e o milagre vem muito a propósito para o versículo 5. Então, que nem nós falamos, o versículo 5 vai falar do milagre que vai acontecer aí, que é a cura do cego de nascença. Né? Então, diz o Cristo, eu, entretanto, não estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E isso era motivo de muita revolta nos hebreus, nos judeus que estavam lá, porque como é que eles podiam conceber que aquele ser que estava ali podia ser a luz do mundo, sendo um judeu igual eles, né? E eles tinham os mistérios religiosos voltaram para a religião hebraica, né? Já sabemos o que significa isso, que o Cristo encerrado nos veículos da manifestação é a luz desses veículos. Então, quando ele diz eu sou a luz do mundo, né, é o Cristo encerrado nos veículos da manifestação. Né? Esse Cristo encerrado nos veículos de manifestação é a luz desses veículos. E os veículos de manifestação são os nossos corpos, né? Os corpos de quais eu falei ainda agora. Né? Então, pergunta o Oiticica, como? Por qual processo aparece essa luz nos veículos materiais? Lógico, é uma pergunta retórica para que a gente possa, então, entender direito o que está acontecendo, né? Dentro desse contexto aí também que ele vai nos mostrar, nós devemos saber que, por muitas vezes, aqui nas nossas palestras, nas aulas, e em muitos textos Rosa Cruzes, nós vamos encontrar a seguinte frase, seguinte afirmação: nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Ok? Então, se o mestre fala assim, no entanto, eu não estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por quê? Ele não só está no mundo, mas também é a luz do mundo, né? E nós dissemos, olha, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. O nosso corpo físico, ele pode pertencer a esse mundo, mas o nosso corpo sutil, aquele que vai nascer, o nosso corpo imperecível, né? Esse sim, ele não é deste mundo.
Aquele corpo que vai nascer de cima, esse não é desse mundo. Ele vai continuar, né? Esse corpo, ele tem que nascer para continuar sua evolução. Bom, então vamos voltar aqui só para ver a pergunta aqui, né? Ó, como? Por qual processo aparece essa luz nos veículos materiais? Então ele responde assim, ó. Se isso tivera sido dito a propósito de um cego de nascença, logo nos indicaria a solução do problema, né? Cego de nascença vive nas trevas. Essa é uma constatação do Oiticica, né? Todo mundo sabe o que é um cego de nascença, né? Aquele ser que nasceu cego, né? Então ele pergunta, por quê? Por que, por que o veículo onde se opera a visão falhou? Qual é esse veículo? Né? Estamos falando do cego de nascença, certo? E aí, qual veículo falhou para que uma pessoa nascesse cega, para que ele fosse considerado cego de nascença, né? Então, aí vamos fazer uma pausa para explicação aqui no nosso quadrinho aqui, ok? Só esse quadrinho, que é um quadrinho que mostra o nosso mundo físico, um mundo físico onde nós temos dois corpos que nele atuam, né? O físico que ocupa 3 regiões. Deixa eu ver se eu pego aqui um lápis para mostrar. Aqui. Então, o físico, que tem 3 regiões, né? O corpo físico, onde é o corpo sólido, líquido e gasoso, né? São 3 regiões. Nosso corpo físico, ele é composto de sólidos, líquidos e gasosos, e é só isso. Se ele não tiver nenhuma energia, ele vai morrer. Ele não é nada, na verdade de contas, ele não é nada. E depois, junto a esse corpo físico, é o corpo etérico, né? Que tem 4 subdivisões, o corpo físico tem 3 subdivisões. E o etérico tem as divisões do éter químico, que é responsável pela nossa assimilação, a assimilação dos alimentos, para manter o corpo sempre vivo, para que o corpo sempre seja alimentado. Na 5ª região, o éter de vida, ou seja, aquele éter propagado que existe para a nossa propagação, para que nós nos multipliquemos, né? As forças de multiplicação operando aqui, né? Na 6ª região, o éter luminoso. Esse sim, esse é aquele que traz luz aos sentidos, tá? Esse é aquele que traz luz aos sentidos. É o éter luminoso, ok? Então, nós estamos falando, e nós vamos falar todo esse capítulo baseado no éter luminoso, ou seja, se uma pessoa é cega, é porque o éter luminoso do corpo etérico não funcionou para aquela pessoa, por alguma razão. Certo? Então, eu só deixo claro que essa disposição que nós estamos mostrando aqui é somente uma disposição didática, né? Eles não estão assim organizados como está aí no quadrinho, né? Eles estão de uma forma mais diferente, mas serve essa instrução para que nós podemos entender onde está o éter luminoso, onde está o outro éter, né? O éter refletor e assim por diante, tá? A nossa mente ainda não tem a capacidade para absorver a realidade dos mundos nos quais nós estamos envolvidos, mas por isso que a gente tem que usar um quadrinho assim. Esse quadrinho é um quadrinho resultado dos estudos do Max Heindel, tá? Então, aqui você tem uma parte que é do Max Heindel, outra parte que é do Steiner, e o irmão Oiticica fez um resumo de tudo isso e está apresentando para nós aqui. Então, qual veículo falhou ao não dar luz ao cego de nascença? Resposta:
foi o éter luminoso. Né? O éter que é responsável por dar a luz aos nossos sentidos. A luz ao tato, ao olfato, ao ouvido, né? Ao nosso paladar, aos 5 sentidos. Né? É esse éter que iluminou, é esse éter luminoso que falhou para que um ser nascesse sem luz, para que o ser nascesse cego. Tá? Então, a resposta é o éter luminoso. Tá bom? Todos sabemos que é um dos éteres e precisamente o chamado éter luminoso. Esse éter é o criador dos órgãos dos sentidos e das cores, e sem esses órgãos, nenhuma luz poderíamos ter, nem no mundo externo, e muito menos no mundo interno. E nós só temos a noção do nosso mundo interno se tivemos impressões do externo. Nós vamos formando o nosso mundo interno através das impressões que entram pelos nossos 5 sentidos, né, trazidas do mundo externo. As impressões variam, contrastam-se, opõem-se, e o eu interno, sentindo-se o mesmo ante essa multiplicidade dos aspectos externos, desperta, como dizemos, na consciência do plano mental. Ou seja, então ele vai então lá no plano mental e vai trabalhar para que muitas daquelas coisas se tornem realidade, né? Então todos os nossos órgãos nossos órgãos do sentido, eles foram criados devido a uma necessidade, né? A necessidade do ouvido, ela surgiu por causa do som que havia externamente, né? Os olhos devido à luz que existia internamente e assim por diante. Bom, então agora ele vai usar de um artifício não, de um recurso, né? Que está lá no texto da Bíblia. Então aqui diz o Oiticica: agora, atentai ao seguinte, preste atenção. Nós temos visão, vista, ouvido, tato, olfato e paladar, né? A mercê, ou seja, devido ao nosso éter luminoso, ok? Porém, vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos, gostamos como seres humanos nascidos de baixo. Certo? Tudo isso são os nossos sentidos do corpo que é nascido de baixo. Não é o corpo que é nascido de cima, como nós vimos lá na palestra anterior, né? Então, imagine um homem inteiramente habitante, só da terra, só do reino do meio, sem nenhuma visão mental superior, sem nenhuma visão do primeiro plano espiritual. Esse homem é, considerando o nascimento de cima, um cego de nascença. Porque ele só sabe ver as coisas físicas, ele não vê nenhuma outra coisa sutil, coisa espiritual. Esse é o cego de nascença que se refere o Mestre, que se refere o Cristo. Ok? Então, é esse cego de nascença que ele vai curar. Aquele que tinha os olhos, que tinha o cego, ele vai curar também. Agora ele diz: pasmai agora ao processo usado por Jesus para dar vista a este cego. De qual cego ele está falando aqui? Ele está falando do cego de nascença diante do mundo espiritual, né? Não é um cego de nascença que não tem visão. Então ele diz: Jesus vai dar-lhe a visão de um homem nascido de cima.
não de um homem nascido de baixo, mas Jesus vai dar-lhe a visão de um homem nascido de cima. E o que ele faz? Então, isso é visto nos versículos 6 a 7 do capítulo 9, que diz assim: dizendo isto, cuspiu na terra, fez um lodo com o cuspo e aplicou-lhe o lodo nos olhos, dizendo: vai lavar-te à piscina de Siloé. Tudo isto é texto da Bíblia, texto do Oiticica também, que ele reproduziu aí. Então, o cego, que cego é esse? O cego de nascença diante do mundo espiritual. E o Jesus vai dar aqui, né, a visão de um homem nascido de cima. Qual que é a visão de um homem nascido de cima? É aquela visão do mundo espiritual. Né? É aquela visão que nós também ainda não temos, porque nós não conhecemos o mundo espiritual, nós não despertamos para isso. Então, ele fez ali a operação, fez um barro com o seu cuspe junto com terra, né? Aplicou esse lodo no olho e disse: vai se lavar na piscina de Siloé, no poço de Siloé. O cego se levantou e adquiriu vista. Entre parênteses, esse fui eu que pus aí, visão. Então, ele adquiriu com isso a visão do mundo espiritual. O que significa operação mágica? Então, essa pergunta é uma pergunta que é muito usada pelo Steiner quando ele quer ressaltar algo muito, muito importante, quer chamar nossa atenção para as revelações que vão ser feitas em seguida, né? Ou seja, o mestre ali fez uma operação importante, né? E ele pergunta: o que significa operação mágica? A palavra mágica aí também a gente discute que não é mágica, né? Mas tudo bem. Vamos seguir aqui. Então, o Oiticica explica assim: há 3 elementos: a terra, a água da piscina de Siloé, a saliva de Jesus. O que significa? Significam o batismo da terra, o batismo da água e o prana, ou a força cristônica que está encerrada no corpo do operador, que é o Mestre Jesus. Dessa forma, bastam para que seja adquirida a vidência de cima dos 2 batismos e a força cristônica atuando onde? Precisamente nesse onde está o segundo mistério, o do segundo eu sou, no éter luminoso nascido de baixo. Então, antes de concluir, vamos dar mais uma olhadinha aqui no nosso quadrinho, tá? Para que nós possamos entender que é na 6ª região do corpo etérico, na região correspondente ao do éter luminoso, a região que é responsável pelos nossos sentidos físicos, que vai agir. O eu sou dentro de nós, o Cristo dentro de nós, para que a nossa visão de mundo de cima seja aberta. Ok? Então, nós já temos a visão do nosso mundo material. Nós precisamos adquirir a visão do mundo de cima. E é nesse éter luminoso. Então, quando nós falamos, eu sou a luz do mundo, é o Cristo em nós, que trabalhando, né, pela nossa vontade, ele vai, então, fazer com que nós vejamos o mundo superior, ou seja, do mundo do homem nascido de cima. Certo? Então, aqui, meus irmãos, concluindo, né? Então, vamos ver aqui o texto aqui que é o texto da obra, né? E assim como o Cristo interno
atua no corpo físico nascido de baixo para operar a transformação desse corpo perecível em um corpo imperecível, né? Através do pão vivo, né? No pão vivo também. O pão vivo é o alimento para o corpo imperecível. Então, também nesse caso, é necessário que atue também no éter luminoso, criador da vidência de baixo, para que o éter luminoso transforme o éter luminoso com a vidência de cima. Então, o éter luminoso vai fazer dois trabalhos agora. Ele não vai ter só a vidência de baixo, ele vai ter a vidência de cima, a dos planos espirituais. Então, você veja, nós já temos nos nossos corpos todos os equipamentos necessários para que nós possamos fazer essa transformação, né? Não é essa transformação, mas esse novo nascimento, né? Esse novo despertar para uma realidade espiritual, tá? Basta que nós, então, incentivemos as nossas forças internas que estão aqui, latentes, mas estão paradas, essas forças que vão fazer esse trabalho. Está entendendo, Marcelo? Então, nós já temos o nosso corpo todo preparado, falta só nós darmos a ordem. Eu sou a luz do mundo. O Cristo dentro de nós é a luz do mundo. Essa é a força do eu sou. Ok? Então, isso era a nossa apresentação com relação ao eu sou a luz do mundo, né? E sobre esse assunto, nós vamos ainda falar muito mais, que eu falei, nas nossas recapitulações, porque há muito ainda para ser falado nessa nossa visão dos mundos superiores. Então, agora nós vamos ouvir as suas dúvidas, dúvida aí de vocês, mas antes precisamos desligar a nossa gravação, ok? Só um instantinho. Que eu vou procurar aqui onde é que desliga.